pós-eleição, o primeiro balanço que deve fazer é de positividade, né? De positivo como foi o processo eleitoral que conduziu esse resultado, que conduziu essas eleições do TCE. Acho que nós temos a participação, como foi colocado pela comissão, muito grande, isso é muito positivo, mas acho que vai além disso. Acho que é saudável também, tanto a chapa 2 quanto a chapa 3, como todos os colaboradores, todos aqueles que de alguma forma, todos os estudantes, né, que compuseram e fizeram parte desse processo eleitoral, pela idoneidade que ele teve, pelo caráter político, de proposição política que ele conseguiu trazer para a universidade. Acho que nesse processo a gente conseguiu fazer aquilo que nós sempre colocamos como desafio em processos eleitorais, que é pensar um processo eleitoral onde as picuinhas não prevaleçam a política, onde as propostas prevaleçam as desafios individuais. Eu acho que esse esforço foi compartilhado por todas as chapas e foi conseguido colocar em prática esse discurso na grande maioria das instâncias e dos espaços de debate, de discussão política e de como esse processo se desenvolveu. Né? Eu acho que parabenizar isso é o primeiro passo. Né? Parabenizar como as chapas compuseram esse processo, né? Como as chapas conduziram esse processo, como os estudantes encararam esse processo, como os estudantes se inseriram nesse processo. Eu acho que é um avanço comparado às experiências, não só daqui da Universidade, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas de outros espaços também de disputa do movimento estudantil. Foi muito positivo que a gente viu aqui. Mas, lógico, fazer a saudação, fazer a parabenização, mas também enxergando os desafios, né, impostos por esse processo para o próximo processo eleitoral, de mais participação, buscar mais envolvimento ainda dos estudantes. Mas eu acho que nessa linha, né, de parabenização dos estudantes que compuseram esse processo, é um grande parabéns, uma grande saudação mesmo à chapa 2 e 3 pela participação que tivemos nesse processo. Né? Acho que a gente conseguiu fazer um processo muito bonito enquanto chapas, né, de proposição política e de visual. A gente disputou muito bem visualmente, politicamente, ideologicamente essa eleição, e isso foi muito bom, e é uma satisfação ter participado de um processo como esse. E aí acho que eu posso colocar isso como toda a chapa 1 também se sentiu muito satisfeita, né, de participar de um processo como esse. E acho que passando esse processo eleitoral, acho que é pedir e convocar todos os estudantes que participaram, todas as chapas que compuseram esse processo, que continuem esse espírito durante a gestão, e que a gente consiga construir um DCE à altura dos desafios que são impostos a ele em 2014. Esses desafios que começam desde a assistência estudantil, com todas as problemáticas que os residentes enfrentaram, principalmente agora no último período, né? A discussão que deve ser pluralizada em relação à assistência estudantil, às residências universitárias, eu acho que isso foi provado logo no início. As 3 chapas estiveram presentes nessa discussão nas últimas semanas acerca da residência universitária, e é bom que permaneça assim. É bom que a gente consiga, enquanto chapa, enquanto grupos, enquanto estudantes, mas principalmente enquanto DCE, enquanto entidade representativa, conseguir fazer com que esse DCE seja realmente a altura dos desafios que são impostos a ele. E o desafio é a assistência estudantil, mas também é o combate à homofobia dentro do campus, é o combate ao machismo dentro do campus, né? E esse debate ele vai ser construído, né? Eu espero, e essa proposta, essa intenção, de que a partir de agora a gente consiga, como gestão, manter essa relação dialógica e construir assim as pautas do movimento estudantil na universidade. Né? E aí, se os estudantes, né, vamos analisar e vamos convocar os estudantes, fazer uma forma bem participativa, espero a colaboração de todos os que vão compor a gestão para isso, para que a gente consiga, de forma participativa, elaborar uma pauta do DCE e conseguir tocar essas pautas na rua, nos escritórios, enfim, onde a gente precisar pressionar aqui na universidade e para fora dela também, para que a gente consiga superar os desafios que são colocados no DCE do FRN agora, no ano de 2014. Né? É um ano de 2014 que segue um ano de questionamentos políticos, é um ano que segue um ano que foi de 2013. De muita crise de representatividade, como colocam, né, de muitos debates acerca de como politicamente se organizam os estudantes, o país e o mundo. Eu acho que esse debate a gente tem que trazer aqui para a universidade e conseguir fazer com que ele se perpetue aqui durante esse ano e que não se esvazie no que foi o debate do ano passado. Né? Então, debater um modelo político de DCE que vivemos, né? Debater um modelo político de sociedade que a gente vive. Eu acho que é para isso que serve a entidade, é esse o desafio que está colocado no DCE, e é esse o desafio que eu tenho certeza absoluta que nós iremos conseguir superar, ou pelo menos construir uma força, uma frente que vai direcionar a superação desses desafios que são colocados pela conjuntura dentro da universidade, pela conjuntura do país, que foi colocada, que a gente sabe, que a gente entende como está efervescendo e como está aí várias questões sendo colocadas para que o movimento social responda. Então, o DCE consiga estar à altura desses desafios, à altura dessas questões, à altura da conjuntura que está colocada para nós em 2014, é o que estamos dispostos a construir. E para essa construção só será possível se conseguirmos manter um clima positivo, um clima de proposição política, um clima de debate, um clima de dialogicidade que conseguimos construir nessa campanha. Né? Então, fica a convocatória aos estudantes que participaram dos processos, às estudantes que participaram desse processo, as chapas 2 e 3, e as que compuseram também a chapa 1,
buscamos manter isso, para que assim a gente consiga superar tudo aquilo que colocamos como propostas, como metas, como desafios do DCE e da UFRN no ano de 2014. Muito obrigado, boa gestão.